Boa noite, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que alegria poder estar mais uma vez aqui com você, nesse tempo muito especial que Deus tem nos preparado. Um tempo onde nós estamos vivendo o novo de Deus. Me lembro que eu preguei na mensagem agora de domingo passado, né, na Páscoa, né? E a palavra da Páscoa foi justamente isto, né? Uma das partes que nós pregamos lá, né? Que no sábado de Aleluia foi o novo de Deus acontecendo, né? Jesus visitou as partes baixas da terra, ou seja, no inferno, e ele trouxe salvação para os homens do passado que tinham morrido crendo nele, para o presente e para o futuro. Então nós estamos vivendo o novo de Deus, porque Jesus, quando a obra do Calvário foi perfeita e a sua ressurreição também, então nós estamos vivendo o novo de Deus, né? Para nós é às vezes assustador viver esse tempo, né? Mas Deus tem coisa nova para a gente nesse tempo. Então eu quero nessa noite deixar uma palavra para você para complementar aquilo que Deus já vem falando com a gente, complementar todas as falas de Deus nesse tempo que Ele tem trazido tantas coisas importantes para nós e reafirmado alguns valores, né? Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Hoje, terça-feira, às 20 horas, nós temos o ID na nossa igreja. E o ID é algo fantástico que acontece no ID, né? Porque nós temos treinamentos, nós temos tempos de oração. E para esse ano nós tínhamos programado algumas coisas, mas acabou mudando tudo por causa, né, dessa pandemia. Mas nós estamos firmes aí no ID. Então, seja muito bem-vindo ao ID, Integrar, Desenvolver e Enviar, que é o trilho de treinamento da Comunidade da Graça. E eu já vou meditar com você numa palavra que eu quero deixar para o seu coração como desafio, né, para nós estarmos vivendo neste tempo. Mas antes de deixar essa palavra, eu só queria dar aqui um recado muito importante. Essa semana eu vou estar fazendo algumas lives no Instagram, aquelas lives, né, direto no Instagram, do meu Instagram. E eu queria que você estivesse acompanhando, você, toda a liderança, estivesse acompanhando a gente nessas lives. E eu vou estar junto nessas lives com alguns pastores amigos nossos, né? Um pastor que já está confirmado, só para você ter ideia, é o pastor Osmar. Então a live de sexta-feira com o pastor Osmar já está confirmada. Mas a gente vai fazer uma arte legal, uma arte bacana para estar colocando para você aí, chamando você para participar dessa live. Eu vou participar de uma live também junto com o pastor Marcos Marciano, que é o pastor Marcão lá de São Bernardo, e essa semana também, aí eu vou estar avisando vocês através das nossas mensagens, né, do WhatsApp, e nós vamos estar juntos aí participando dessas lives. Por que essas lives? Tem tanta gente fazendo live, né? Cantor, bandas e tanta gente fazendo live. Nós estamos fazendo essa live por quê? Porque nós como igreja precisamos estar ativos. Nós não podemos ficar em casa simplesmente, né, ouvindo as notícias e sem nada para fazer. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo e colocar em prática os propósitos de Deus na nossa vida. Então nós vamos estar fazendo essas lives para que a gente possa estar junto com o corpo de Cristo, instruindo, direcionando. Então é live com propósito, não é uma live qualquer para a gente simplesmente aparecer aí nas redes sociais. Jamais. As nossas lives são com propósito. Aliás, tudo que a igreja faz é com propósito. Então essa semana eu vou estar aí com alguns amigos, né? Com o pastor Osmar, com o pastor Marcos. Esses praticamente já estão praticamente certos. E eu tenho mais 2 pastores, ainda não vou falar porque eles ainda não confirmaram comigo, mas na semana aí, a partir de amanhã, eu já vou começando a te informar direitinho a respeito desses pastores que vão estar com a gente, tá ok? Então, aguarde aí as informações e convide amigos, convide pessoas, porque os temas serão bacanas, né? Eu vou falar com o Osmar, com o pastor Osmar, eu vou falar do tema gerando oportunidades em meio às crises. Então, como nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para gerar oportunidades de Deus nos abençoar. Eu vou estar falando com o pastor Marcos sobre cura, sobre o ministério de cura, nós vamos estar orando por cura nesta live. Então convide pessoas que você sabe que estão doentes para estar com a gente nessa live.
para a gente ter um tempo poderoso de ministração, de poder de Deus. Então vai ser uma live com propósito. E os outros pastores eu vou estar falando com você. Nós vamos falar sobre como cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos no meio dessa pandemia. Vamos estar falando também sobre ansiedade. Então alguns temas importantes que nós vamos falar essa semana. Então quero deixar esse recado aí para você. Acompanhe a gente nas redes sociais, CG Suzano, o meu Instagram também, que é Walter Oliveira, e todas as nossas redes aí, as nossas mídias sociais, tá ok? Outra coisa importante, essa semana nós vamos ter células online. Então nós vamos estar juntos com toda a igreja reunida nas nossas células. As nossas células online acontecem no dia da nossa célula. Então veja lá com o seu líder, mas nós não estamos reunindo por causa da pandemia, mas nós podemos fazer online. Então faz um contato lá com o seu líder de célula, faz o contato com o seu supervisor e fale para ele, olha, quando vai ser a célula? Que hora vai ser a nossa célula? E aí nós te daremos todas as instruções para você poder participar da célula online juntamente com o seu líder e com o seu supervisor, tá ok? Então procure lá o seu supervisor, ele vai te informar, procure o seu líder de célula, ele vai te informar como você pode estar participando das nossas células esta semana. E é importante que você participe, tá ok? O MAG também eles estão se movimentando, eles estão fazendo algumas lives agora durante essa semana. Hoje às 21 horas, eles vão estar fazendo uma live, a live do Mag Suzano. Então você deve estar participando aí dessa live também do Mag Suzano, que é um tempo onde nós estamos junto com os nossos jovens e os nossos adolescentes. Tá ok? Então fica atento aí às redes sociais, às mídias sociais. Fica atento aí nas suas mensagens do WhatsApp, que nós vamos estar informando você sobre tudo que vamos fazer. E semana que vem temos algumas outras novidades aí, algumas outras coisas que vão acontecer, e eu quero que você esteja participando com a gente, participando conosco, tá ok? Eu quero meditar então um texto da Palavra de Deus com você, um texto que eu citei, esse texto, na semana agora, no domingo, né? Eu citei esse texto que ele foi da Semana Santa. E esse texto me chamou muito a atenção e eu quero ler ele com você. Vamos lá? Vamos ler o texto? Abra aí a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu bloco de anotação também, isso é muito importante, ou anote aí no seu bloco de anotação do seu celular, do seu aparelho que você tem aí, tá ok? Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 32. Mateus 21, 28, o versículo 28 até o versículo 32. Texto poderoso, um texto maravilhoso, tá ok? De uma palavra que eu quero deixar para o seu coração, né? O tema dessa palavra é Fazendo a Vontade de Deus. O tema dessa mensagem é Fazendo a Vontade de Deus. Então vamos lá, vamos ler o texto. Mateus 21, versículo 28 ao 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na minha vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas, estão entrando antes de vocês no reino dos céus, no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. E aí Jesus encerra aqui, né, essa palavra junto aqui com esses fariseus, esses homens aqui religiosos da sua época. Antes de entrar aqui no texto, vamos orar? Pai Santo, que o teu Espírito e a tua verdade e a tua palavra venha estar nos nossos corações nesse momento, fazendo o trabalho para o qual ela foi enviada.
Esta palavra é poderosa e nós cremos nesta palavra e por isso que meditamos nela, como diz o salmista Davi, de dia e de noite. Nós meditamos na sua palavra e queremos mais uma vez recebê-la no nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vem, Pai, com esta palavra trazendo coisa nova, porque ela se renova a cada manhã. E eu creio que essa palavra vai estar se renovando e além de se renovar, vai estar fazendo o efeito para o qual ela foi enviada. Fala comigo, fala com esses irmãos, fala com todos os líderes da nossa igreja, com todos os nossos membros de células e também pessoas que estão nos assistindo, pessoas que estão nos acompanhando, que o Senhor venha falar em cada coração neste momento, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, irmãos, como eu disse a vocês, ela me ressaltou aos olhos enquanto eu estava fazendo aquele estudo que preguei, né, no domingo de Páscoa, né, aquele estudo que eu preguei falando sobre a Semana Santa. E esta palavra estava dentro de algumas parábolas que Jesus falou no meio do caminho, falando sobre a implantação do reino de Deus e os valores do reino de Deus. Então aqui nós vamos falar sobre isto, falar desses valores do reino de Deus e falar das coisas que o reino de Deus vem implantar dentro de nós. E implantando dentro de nós, veio implantar na nossa casa, veio implantar na nossa família, na sociedade que nós estamos envolvidos. Então, como vocês sabem, né, já não é novidade, pelo contrário, nós já estamos até bem cansados dessas notícias todas, mas nós estamos no meio de uma grande pandemia e uma das maiores de todos os tempos, né? E para não ficar só na questão da pandemia, né? Nós vimos aí que alguns vulcões entraram em erupção nesse final de semana e tem entrado em erupção nesses dias aí. Então, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu disse, né, na Semana Santa, na quarta-feira santa, Jesus ele para falar sobre a sua segunda vinda e os sinais dos fins dos tempos. Então Jesus ali dá umas instruções, falando desse tempo que nós estamos vivendo agora. Terremotos, vulcões, maremotos, pandemias, epidemias, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, e essas coisas mais que estão acontecendo. E então nós estamos no meio de tudo isso, né? E fazer a vontade de Deus, preste atenção nisto, é fundamental, pois é ela quem? A vontade de Deus, que vai determinar a nossa história e determinar toda a nossa vida. Pois a vontade de Deus, diz as Escrituras, ela é boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Boa, perfeita e agradável. Então, fazer a vontade de Deus é fundamental. E é isso que nós vamos aqui meditar. Eu já tinha dito para você que o tema é fazendo a vontade de Deus. E é justamente nisso. Então é fundamental a gente entender que a vontade de Deus é que vai determinar o rumo da nossa vida. Né? Não é isso que nós estamos vendo? O que nós estamos aprendendo diante de tudo isso que está acontecendo nesses dias? Nós estamos aprendendo que tudo pode mudar. Nós tínhamos sonhos, tínhamos projetos, eu acabei falando aqui agora há pouco sobre o ID, nós tínhamos alguns projetos para o ID esse ano, mudamos algumas coisas, as reuniões, e o que aconteceu com os nossos projetos, com os nossos sonhos, né? de prática aqui na nossa igreja? Mudaram todos, hoje nós estamos falando aqui através de um canal do YouTube. Por quê? Porque mudou tudo mudou, as coisas mudaram. Então sonhos podem mudar, projetos podem mudar. Nós tomamos algumas decisões para esse ano, só que agora nós estamos tendo que reformular todas as nossas decisões para tomarmos outras decisões, porque tudo mudou. Então nós estamos aprendendo com essa pandemia o quê? Que tudo pode mudar. Tudo pode mudar em frações até de minutos, frações de horas, frações de segundos. Tudo pode mudar. E o que realmente nós estamos aprendendo duas coisas, que tudo pode mudar, mas o que nós estamos aprendendo também é que o que prevalece são os princípios imutáveis da palavra de Deus. Esses não mudaram, não mudarão, porque eles são imutáveis, esses princípios da palavra de Deus. Então nós estamos entendendo que nós não podemos ficar baseados na nossa própria vontade.
Mas nós temos que estar firmados na vontade de Deus, porque esta é aquela que vai prevalecer. Todas as outras coisas elas vão passar, mas a vontade de Deus é aquela que vai prevalecer. Essa leitura desse texto que a gente fez, vocês viram lá a história, Jesus falando com os religiosos da época, ele citou, um pai tinha 2 filhos, e ele tinha uma vinha, e ele disse para o primeiro filho, filho, vai trabalhar comigo, vamos lá trabalhar comigo nessa vinha? O primeiro filho falou, pai, não sei, acho que eu não vou não. Mas depois pensou bem e foi. E aí o segundo filho, ele falou a mesma coisa. Filho, vamos trabalhar na vinha comigo? E aí o filho falou assim, sim pai, lógico, sim senhor. Usou até um termo bem formal, sim senhor. Mas não foi. E aí Jesus então virando para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, ele vira e fala, quem fez a vontade do pai? Aí eles disseram, logicamente foi o primeiro. E aí Jesus então coloca em xeque aquilo que eles viviam como verdade. E é nisso que nós vamos meditar aqui. Então, o segundo filho, às vezes, nós nos parecemos com ele. O que é o segundo filho? É aquele que fala demais. O segundo filho é aquele que promete demais, promete coisas e acabam depois, promete coisas para ele mesmo, coisas para as pessoas, coisas para Deus e acaba não cumprindo. Espiritualiza tudo, às vezes espiritualizamos muito, teologizamos, nem sei se existe essa palavra, tá bom? Mas teologizamos tudo, temos uma justiça e uma verdade própria. Às vezes nós somos esse tipo de filho, de cristão. Não, sim, eu obedeço a Deus. Não, temos uma retórica, temos um posicionamento diante das pessoas, que as pessoas olham para a gente e falam, meu Deus, esse homem é um grande homem, uma grande pessoa, um grande servo de Deus, olha como ele fala, olha, ele usa palavras bonitas. Esse era o segundo filho. O segundo filho disse, sim senhor, eu vou, mas acabou não indo. E muitas vezes nós somos esse segundo filho, porque às vezes a gente acaba, infelizmente, fazendo tantas coisas. E essas coisas, na verdade, não são coisas que estão dentro do nosso coração, não fazemos com sinceridade, fazemos por medo, fazemos às vezes porque todo mundo faz, fazemos às vezes as coisas sem propósito nenhum, e principalmente fazemos as coisas sem elas serem verdadeiras dentro do nosso coração. Esse foi o segundo filho, e por muitas vezes, irmãos, nós estávamos vivendo a vida que estávamos vivendo de uma maneira dessa forma. Frequentávamos os cultos todo domingo, escolhia um culto, ou domingo de manhã, ou domingo à noite, frequentávamos a célula, mas sem realmente estar com o coração posto nisso. Era algo mecânico, era algo que a gente fazia por fazer, e não porque realmente aquilo tinha um valor para mim, para você. Talvez nós sejamos esse segundo filho. Tínhamos as nossas teologias, tínhamos os nossos posicionamentos, às vezes espiritualizávamos de uma forma, alguns tinham uma justiça própria, uma verdade própria. Então não, eu acho assim, não, eu creio desta forma, não, eu acho que deve ser assim, não, eu entendo que não é bem assim, eu tenho o meu jeito que eu entendo a respeito dessas coisas. E se você esqueceu, eu vou lembrar, a nossa vontade vai passar. As coisas, os nossos projetos, os nossos sonhos vão passar, eu disse no início. Mas as verdades de Deus, os princípios da palavra são imutáveis. Eles não vão passar, eles vão permanecer para sempre. Então, eu e você precisamos entender que por muitas vezes somos esse segundo filho. Que às vezes falamos, espiritualizamos, teologizamos e fazemos as coisas dentro de uma justiça e de uma verdade própria. Eu estava ouvindo um pastor que eu sigo, gosto muito, um pastor bem equilibrado, e o nome dele é Hernandes Dias Lopes, e o Hernandes Dias Lopes ele disse uma coisa que eu achei fantástica, falando dentro disso que eu estava ministrando, falando agora para você. Ele disse o seguinte, hoje nós somos um só, hoje nós somos a Igreja de Cristo. E aí ele citou, hoje, no caso dele, ele é presbiteriano, ele disse, nós não somos hoje presbiterianos, hoje não tem presbiterianos, não tem metodistas, não tem batistas, não tem pentecostais, não tem comunidades.
Hoje nós somos a igreja de Cristo dentro das nossas casas. Ou seja, coisas que a gente às vezes tinha um valor enorme por elas, mas eram coisas passageiras e transitórias. O que é a minha verdade diante da verdade de Deus? O que é a minha justiça diante da justiça de Deus? Quais são os meus valores? Hoje tudo isso foi colocado em xeque. Hoje tudo isso mudou, hoje tudo isso acabou passando. Hoje nós somos a igreja de Cristo. Independentemente de placas, porque hoje nós não temos placas, hoje nós não temos uma teologia própria, embora tenhamos, né, a Comunidade da Graça tem uma teologia, todas as igrejas têm um rumo, mas não é isso o mais importante. O mais importante é que nós temos Jesus dentro do nosso coração. E hoje todos nós estamos juntos dentro do mesmo propósito, vivendo as mesmas coisas, e nada vai nos salvar a não ser o fato de que Jesus é a nossa salvação e Jesus é a nossa vida. Tudo isso quem estava falando foi o Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque esta é uma realidade. Eu gostei dessa parte, por isso que citei ele. Porque ele fala de algo realmente que está acontecendo. Os nossos sonhos, os nossos projetos, né? E às vezes, quando digo nosso, não é o seu, o meu talvez, mas todos nós às vezes, algumas ambições que não eram ambições do reino dos céus, mas ambições pessoais, né? Tornar-se um grande pregador, tornar-se uma grande igreja, tornar-se grandes e eloquentes, né? Defensores de uma tese. Na verdade, hoje nós entendemos que a única coisa que não passa é a palavra de Deus. E a única coisa que nós devemos nos firmar realmente é em Jesus, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor da nossa vida. Então, o que nós estamos aprendendo com esta pandemia toda e com tudo isso que está acontecendo na nossa vida? Que nós às vezes somos como esse segundo filho, que às vezes tem toda uma estrutura espiritual aparentemente equilibrada, mas lá dentro não tem o principal, não tem a vontade verdadeira de fazer a vontade de Deus, de viver a vontade de Deus. Mas infelizmente é uma pessoa que está simplesmente sendo mais um religioso no meio de tantos religiosos que nós temos. A verdade é que quem estava firmado está ainda mais firme. Coisas que nós estamos aprendendo nessa pandemia. Quem estava firmado em Jesus continua agora mais firme ainda. Mas quem, o contrário também é verdadeiro, quem não estava firmado em Jesus, ele hoje está sem base, está sem chão. Então essa pandemia está nos ensinando algumas coisas, nós estamos aprendendo algumas coisas interessantes, que nós precisamos estar firmados em Jesus em todo o tempo da nossa vida. Porque isso, como já foi dito, né, eu falei na pregação passada, no domingo passado, isso é o princípio das dores. Outras coisas virão e nós vamos estar firmados em quem? Nós vamos estar firmados no quê? Vamos estar firmados nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas ambições pessoais? Temos que estar firmados em Jesus. E aí o versículo 32, ele fecha aqui esse texto que nós acabamos de ler, né? E aí Jesus vira para os fariseus, para aquelas pessoas, e diz o seguinte: olha, vamos ler aqui o texto, diz o seguinte, Jesus, né? Olha o que ele diz aí. Porque João veio para mostrar a vocês o caminho da justiça, e vocês não creram, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Ou seja, nós precisamos crer na vontade de Deus. E nós precisamos ficar e obedecer à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? E como fazer a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus, né? E como eu posso fazer a vontade de Deus? Aí nesse texto mesmo, Jesus responde aos fariseus. Olha aí o que diz o texto, né? Nós já lemos, mas falando aqui nas minhas palavras. Crer em Jesus é a vontade do Pai. Então qual é a vontade de Deus? Que nós creiamos no seu Filho Jesus. E como eu posso fazer a vontade do Pai? Crendo em Jesus e obedecendo as palavras de Jesus. Isto é fazer a vontade do Pai. O que é a vontade do Pai? Crer em Jesus. E o que é fazer a vontade do Pai? É obedecer o que Jesus mandou a gente fazer.
E aí você tem aquele leque de informações que Jesus deixou no legado que ele deixou aqui no nosso ministério, no ministério dele, da qual eu preguei, né, lembrando, fazendo menção da palavra de domingo passado, da Páscoa, que eu justamente falei sobre isto, da semana toda que Jesus deixou legado, todo o legado que ele deixou para a gente. Isso sem contar os evangelhos que tem muito legado de Jesus. A vida dele foi uma vida que nos trouxe um legado enorme, muitas coisas importantes. Então, crer em Jesus é a vontade do Pai. E obedecer a Jesus é fazer a vontade do Pai. Duas palavras ressaltam aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Duas palavras. A primeira palavra é crer nele. E a segunda palavra é arrependimento. Crer em Jesus e arrependimento. Essas duas palavras, elas ressaltam nesse texto aqui, um texto bem curtinho que Jesus falou de dois filhos que o pai pediu para eles fazerem a mesma coisa. Um fez e o outro não fez. Crer em Jesus é a primeira palavra e a segunda é arrependimento. Quantas vezes falamos que cremos e não obedecemos? Quantas vezes nós fazemos isso? Não, eu creio em Jesus. E aí Jesus fala, anda sobre as águas. Ah, não vai dar porque eu não estou preparado. A gente fala que crê em Jesus, então levanta e anda. Diga pro enfermo, levanta e anda. Ah, então, acho que isso não é para mim. Tem gente específica para esta área. A gente fala que crê, mas a gente acaba não obedecendo. E fazer a vontade de Deus é obedecer a palavra de Cristo, a palavra de Jesus. Quantas vezes então fazemos isso? Nós cremos, mas não obedecemos. Porque a gente não age como quem crê, né? Então, aí a gente acaba não fazendo a vontade de Deus. Fazemos o que achamos e fazemos aquilo que nós achamos que é certo fazer. Fazemos aquilo que a gente acha que é certo fazer. A vontade de Deus passou longe de ser a nossa vontade. Ah, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que tenho que servir, eu sei que tenho que ser generoso, mas Deus vai dar o momento certo. Então, irmãos, nós precisamos nesse momento que nós estamos vivendo, nessa crise toda que a gente está vivendo, nós precisamos enxergar essas coisas. Nós precisamos olhar com um olhar diferente para essa realidade. Porque senão nós vamos, mais uma vez, não fazer a vontade de Deus. Não fazermos a vontade de Deus. E isso é muito complicado. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Fazemos o que achamos. E passamos bem longe de fazer a vontade de Deus. Mas não é sobre o que achamos que nós devemos fazer ou agir, mas é como Ele deseja que sejamos. É diferente. Então, irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de obediência a Deus, é tempo de nós nos arrependermos de tanto tempo a gente viveu fazendo a nossa própria vontade. Tanto tempo vivemos fazendo a nossa própria vontade. Lá na frente, quem sabe, as coisas vão, se encaixar e aí então Deus vai ajeitar tudo. Chegou o tempo. Chegou o tempo que a gente percebeu que as coisas que a gente estava fazendo, da forma que a gente estava fazendo, elas podem acabar a qualquer momento. Isso sem contar que pessoas estão sofrendo, estão vivendo momentos terríveis, que deram positivo para esse vírus, e isso é complicado. Aí então, se for falar nesse sentido, para essas pessoas, muito mais do que qualquer um de nós. Então nós precisamos, irmãos, urgente, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Crer em Jesus. E o que é crer em Jesus? É obedecer os mandamentos de Jesus. E aí volto a repetir, aí a gente tem toda a história de Cristo, tem todo o relato da vida de Cristo e as verdades que Cristo deixou para nós. E daquelas que eu sempre cito que são as básicas, Fé, o perdão, entender que nós somos salvos pela graça, essas são as verdades do reino de Deus, vivermos uma vida de amor ao próximo, este é o maior mandamento, amarás a Deus e amarás o teu próximo. Então chegou o momento agora da gente fazer a vontade de Deus. Como? Colocando em prática, obedecendo esses mandamentos, fazendo a vontade de Deus se cumprir na nossa vida completamente. É tempo de nós nos arrependermos. Não é tempo de julgamentos. Não é tempo de ficar apontando o dedo para
para as pessoas, ou tentando achar um culpado porque tudo isso está acontecendo. Aí, a China é culpada, os Estados Unidos é culpado, a Europa é culpada, o Brasil é culpado, ele, aquele outro. Nós tentamos achar culpados para tudo isso, mas não existe culpado para tudo isso. E isto que está acontecendo é Deus gritando, é Deus dando o seu brado dizendo: arrependam-se e voltem-se para mim e façam a minha vontade. É Deus falando: eu quero que vocês enxerguem a minha vontade. Tanto é que Jesus aqui no versículo 32, ele fala justamente isso. Dá uma olhada aí. No versículo 32, o que ele fala? Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Ou seja, Deus está mostrando. Deus nos trouxe para este momento que nós estamos vivendo agora e está nos mostrando algumas coisas. Só que muitos de nós, como eu citei aqui em cima, alguns não estão vendo. Quem estava firme está enxergando. Quem não estava firme continua não enxergando. Então é tempo de nós olharmos para este tempo e falar: peraí, essas coisas que estão acontecendo não são coisas normais, porque senão a gente fica tentando achar, não, é a mãe natureza que está reclamando, as coisas estão acontecendo porque o homem é isso, porque o homem é aquilo, basta a gente nos unir, dar as mãos, vai dar tudo certo. Peraí. Isso é muito bom, eu falei aqui no domingo passado também, é muito bom a gente cantar uma música na varanda para o vizinho, fazer o bem às pessoas, né? É muito bom a gente ter ações boas e ter um pensamento positivo, tudo isso é importante, é bom, mas a vontade de Deus é que vai prevalecer. E qual é a vontade de Deus? Que a gente obedeça às ordens do seu Filho Jesus. E aí então eu e você, agora engajados na vontade de Deus, somos a igreja, o corpo de Cristo, que agora nós, obedecendo esta verdade, esta palavra, nós vamos abençoando a nossa própria casa, abençoando as pessoas que estão ao nosso redor e cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Qual filho eu sou? O primeiro ou o segundo? Por muitas vezes a gente acaba sendo mais o segundo filho. Porque às vezes a gente continua fazendo a nossa própria vontade. Mas nós precisamos agora olhar com uma visão, numa ótica diferente. Chegou o tempo de nós nos arrependermos de vivermos segundo a nossa própria vontade e vivermos para fazer a vontade de Deus. Qual foi o filho que obedeceu? Eu creio que o filho que obedeceu e tem obedecido é você. E se você não tem obedecido ainda ao Senhor, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e ainda não se voltou para Deus completamente, esta noite pode ser a noite que você volte-se para Deus e você faça a vontade de Deus. Chegou o momento de tomar decisões importantes. Não decisões minhas, no sentido de ver os meus sonhos irem adiante, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas ambições. Mas o sonho de ver o reino de Deus implantado dentro do meu coração e agirmos segundo a vontade de Deus em todos os dias da nossa vida. Eu e você precisamos ser esse primeiro filho. Esse filho que às vezes tem dúvidas, às vezes tem algumas dificuldades. Não é perfeito em palavras, não é perfeito muitas vezes em obras, às vezes erra, falha, como nós somos. Mas um filho que obedece. Olha, meu pai me chamou. Eu falei para ele que não iria, mas eu tomei a decisão de ir. Venha para Jesus, entregue-se a Jesus, entregue a sua vida completamente a Ele. Mas eu já entreguei, mas existem áreas da nossa vida que nós precisamos entregar a Jesus. E chegou o momento de nós fazermos isto, entregarmos essas áreas também nas mãos do Senhor, entregarmos a nossa vida toda nas mãos do Senhor, para que Ele tome conta do nosso ser. E Ele então nos dirija segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Seja assim na minha vida, seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Vivemos para cumprir a vontade do nosso Pai, que é obedecer o nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos, Jesus, o Senhor de toda a vida, o Senhor de todas as coisas. Vamos orar? Quero orar junto com você nesse momento. Pai,
Eu oro nesse momento pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre nós para abrir a nossa mente para entendermos essa palavra. Pai, no meio de tantas informações, no meio de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, nós precisamos entender qual é a Sua vontade para nós. Entender o que o Senhor quer para a nossa vida. Porque senão nós vamos continuar fazendo a nossa própria vontade. Pai, que a nossa vontade caia por terra, eu te peço. A minha vontade, os meus sonhos, os meus desejos, as minhas ambições caia por terra neste momento. E que a Tua verdade, a Tua palavra e a Tua vontade venha a ser a minha vontade, venha a ser o meu desejo. Eu te peço, Pai Santo, pelo poder do Teu Espírito, venha entrar no meu coração, como também no coração desses irmãos e irmãs, para que eles possam tomar a decisão de fazer se cumprir na vida deles a Sua vontade e não a vontade deles. Todos nós, Pai, como igreja precisamos ser assim. Não é a nossa doutrina, não são os nossos ensinamentos, não é a nossa teologia, não é a nossa justiça e verdade própria, mas é a Tua vontade, é a Tua verdade na nossa vida. Então, Pai, eu te peço que venha fazer isso comigo e com os meus irmãos. Que eu e esses meus irmãos sejamos o primeiro filho, que às vezes erra, às vezes falha, mas é um filho que obedece, é um filho que está disposto a se entregar a Deus, fazendo a vontade do Pai todos os dias da sua vida. Obrigado, Pai, por essa palavra, e eu te peço que ela venha fazer o efeito para qual ela foi enviada nos nossos corações. Neste momento também, Pai, eu quero orar para que o Senhor venha visitar os lares nesse momento, visitar as famílias nesse momento. Homens e mulheres que estão vivendo momentos difíceis por causa de tudo isso que está acontecendo no meio da nossa sociedade. Eu oro, Pai, para que as famílias sejam tocadas pela Tua presença. Se tiver alguém passando necessidades, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha suprir todas as necessidades. Que a Tua presença, o Teu poder e a Tua palavra, através da Tua igreja, venha suprir as necessidades desses irmãos e irmãs. Eu oro, Pai, por pessoas que estão vivendo na pele, no corpo, esta pandemia. Nós temos aqui, Pai, casos de pessoas que deram positivo para o coronavírus. Eu oro pela Márcia, Senhor, pedindo que sobre ela venha a Tua presença. Ela que deu positivo, Pai, para o coronavírus, para o Covid-19. Pai, eu oro por ela para que os sintomas saiam, ela seja curada completamente. Eu oro por ela, oro pelo Gabriel, Pai, oro pela Camila, oro pelo Júnior, Senhor, porque eles também estão sentindo os sintomas. E eu oro para que o Senhor os livre desse mal, para que o Senhor livre eles desse vírus. Eu oro, Pai, para que a Tua misericórdia esteja sobre eles e que eles não venham contraindo esse vírus, não venham ir para a UTI, não venham passar por problemas maiores, mas que eles sejam curados em nome do Senhor Jesus. Cura, Pai, toca, Pai, a ponto deles saírem logo desse quadro, Senhor, viral. Eu oro, Pai, pedindo que a Tua presença venha sobre a Dani, para que ela tenha uma recuperação abençoada. Eu oro também pela Patrícia, Senhor, para que ela tenha uma recuperação abençoada e que ela saia desse quadro viral também, Senhor. Eu oro por toda a família dela, pelo Oscar, pela Bia. Eu oro, Senhor, pedindo que o Lucas também não seja tocado por este vírus, mas que eles sejam livres de todo mal. Eu oro, Senhor, também pela nossa nação. A nossa nação, Pai, está precisando da Tua ajuda. Oh, Pai, nós oramos, nós temos orado, nós temos jejuado pela nossa nação. E nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso que pode atuar na nossa nação. Nós temos estados como o Amazonas, ó Pai. Manaus está vivendo essa crise ainda muito mais do que nós aqui em São Paulo, Senhor. Agora que eles estão conseguindo ter estruturas para manter, ó Senhor, os seus pacientes atendidos. Também tem outros estados, ó Senhor, outras cidades que estão sofrendo demais, ó Senhor, com esta pandemia. Que o Senhor venha nos ajudar como nação, que o Senhor venha ajudar os países, ó Senhor, por volta do mundo, que estão também sendo tocados por esta enfermidade. Os países, ó Senhor, que esses vulcões entraram em erupção. Pai, tenha misericórdia dos moradores daquelas vizinhanças ali, Senhor, em volta do vulcão. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Nós oramos, ó Senhor, por países em todos os lugares, todos os continentes. Nós como igreja, Senhor, estamos nos colocando na brecha para orar, para que o Senhor venha atender a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor.
pessoas que estão no grupo de risco, Pai, e que por muitas vezes não têm obedecido, Senhor. Tenha misericórdia, convence essas pessoas pelo Teu Espírito, para que elas possam ficar em casa, para que elas possam se resguardar nesse momento. Eu oro pelas nossas autoridades, ó Senhor, políticas, para que elas entrem em acordo, ao invés de ficarem cada um puxando para um lado, que elas entrem em acordo, Senhor, e elas possam estar em acordo nas decisões, para que não fique, Senhor, algo sem harmonia, mas que haja uma harmonia nos poderes na nossa nação. Oh Senhor, caia por terra toda a politicagem, caia por terra, Senhor, toda a corrupção, caia por terra todo o jogo de interesse, seja de quem for, mas que a Tua presença e a Sua vontade, como nós acabamos de ouvir, prevaleça na nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, pelos irmãos e irmãs que trabalham em serviços essenciais, os profissionais da saúde, Senhor, eles que estão ali em contato direto e contínuo com tantos pacientes, ó Senhor. Livra esses nossos irmãos profissionais da saúde, os profissionais de serviços essenciais, ó Senhor, farmácias, supermercados, transporte público, Senhor. Nós temos irmãos aqui que trabalham nos transportes públicos de São Paulo. Guarda esses irmãos e irmãs. Eu oro, Pai, por todas as pessoas que infelizmente não podem ficar em isolamento total, que tem que sair para trabalhar. Tem irmãos que estão trabalhando, tem pessoas que estão saindo, que necessitam sair. A ordem, Senhor, é para ficarmos em casa, mas algumas pessoas precisam sair. Guarda essas pessoas, Pai, livra elas de todo mal, para que elas possam ver a Sua glória, em nome do Senhor Jesus. Por fim, Pai, eu quero orar, e não menos importante, mas eu quero orar pelos nossos pastores. Carlos Alberto e Sueli Bezerra, que são os pastores principais da nossa igreja, que eles sejam abençoados e tocados aonde estiverem neste momento. Eu oro para que eles sejam abençoados na sua saúde, juntamente com a sua família, com os seus filhos, com os netos, com genros, noras, toda a família dos nossos pastores, os nossos pastores da Rede Comuna, pastor Diniz, a pastora Zuleide, os pastores aqui da Comunidade da Graça em Suzano. Que o Senhor venha abençoar esses pastores, os líderes de células, também, Senhor, os supervisores, pessoas que têm trabalhado nesses dias, ó Pai, líderes de ministério, que trabalho lindo que eles estão fazendo, Senhor, cuidando das pessoas, pastoreando as pessoas através das lives, através das mensagens, através de conteúdos, ó Senhor, que estão sendo transmitidos. Muito obrigado, Pai, por esses irmãos, e que eles sejam abençoados e prósperos. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha nos guardar e nos livrar. Oro também por esses amigos e amigas que estão assistindo, talvez não são da nossa igreja ainda, mas estão nos assistindo, estão nos acompanhando, que o Teu Espírito esteja com eles, guardando essas famílias, protegendo esses lares, os seus filhos, os seus pais, os seus cônjuges, que essas famílias sejam abençoadas e prósperas, em nome do Senhor Jesus, e que a Tua bênção esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família que está participando conosco deste ID nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana, um restante de semana abençoado. E como eu disse para você, fique atento aí às redes sociais, tanto da Comunidade da Graça, como as redes sociais dos líderes da Comunidade da Graça. Nós vamos estar fazendo algumas lives aí, eu já tenho algumas lives que estão sendo aí encaminhadas por essa semana, e eu quero que você esteja participando com a gente, para que você possa ser abençoado, tá ok? Então, fica aí ligado, não desconecta não, fica bem ligadinho aí com a gente, porque nós vamos estar falando com você através das mídias sociais, e eu creio que vai ser uma semana abençoada. E domingo nós vamos estar aqui no culto às 18 horas, vai ser um tempo especial de louvor e adoração, e uma palavra poderosa para o seu coração. Deus abençoe você, até já já no nome de Jesus, fique com a graça e a paz do Senhor Jesus. E que a bênção do Consolador Espírito Santo, do Deus Pai e do nosso Jesus, que é o nosso Senhor, esteja no seu coração, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, graça e paz, até já no nome de Jesus.